Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. E aí, todos bem? Gravando aqui um vídeo que há muito tempo não tinha aqui no canal, vídeo de conteúdo. Já fazia um bom tempinho, né, que eu não gravava vídeo com conteúdo jurídico voltado para concurso. Haja vista que nossos últimos vídeos, né, nossas últimas publicações estavam ali centradas em análise de edital ou análise de banca examinadora. Pois bem, vídeo aí para retomar nossa série de conteúdos. E o direito que vai ser objeto de análise hoje será o direito administrativo, tema poder disciplinar. E vamos analisar o poder disciplinar especificamente sob a ótica da Fundação Carlos Chagas. Então esse vídeo é imperdível para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Iremos analisar também, conjugando o estudo da teoria do direito administrativo com o Estatuto da Polícia Militar, alguns artigos relacionados ao Estatuto com o poder disciplinar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula, mas eu sempre peço aqui, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreve aí no canal, pois isso sempre nos leva a ter mais conteúdo. Se você curte o nosso conteúdo, compartilhe ele que você vai ter mais conteúdo ainda. E também nos siga lá na rede social do Instagram. Eu sempre trago bastante notícias do mundo dos concursos públicos, sobretudo análise de editais com as principais informações, né? Datas, valores, cargos, requisitos e tudo mais. Tá joia? Então não deixe de nos seguir também no Instagram. Sem mais delongas, como eu falei, vamos iniciar o tópico de hoje. O tema é poder disciplinar, pessoal. Poder disciplinar, que é um dos poderes administrativos em espécie. Você deve lembrar que os poderes administrativos nada mais são do que prerrogativas instrumentais. São verdadeiras ferramentas. Ferramentas para quê? Para que o agente público possa alcançar a sua finalidade, que é a concretização do interesse público. Se satisfazer o próprio interesse já é uma coisa difícil, imagine satisfazer o interesse da coletividade. Justamente por isso a lei dá esses poderes, essas prerrogativas especiais, né? São os poderes deveres, como já dizia o saudoso Eli Lopes, para retratar a obrigatoriedade dos poderes, né? Que esses poderes não são meras faculdades, mas sim poderes deveres. Beleza? Dentre esses poderes, temos aí o poder disciplinar. É um poder que tem destaque quando a sua banca é Fundação Carlos Chagas, porque a Fundação Carlos Chagas adora trazer situações hipotéticas com o poder disciplinar. Vamos partir do conceito. E aí, propositalmente, eu escolhi o conceito de Maria Silva Zanella de Pietro. Porque, gente, a questão é bem clara. Quando o assunto é FCC, a doutrina que ela tem uma tendência maior a seguir, como já fez em inúmeros concursos, é sim a da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Então será o conceito que iremos encabeçar hoje aqui em nossa aula temática. O que é o poder disciplinar? Vamos lá. O poder disciplinar é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Gente, tem três partes desse conceito aqui que eu preciso que você se atente. Primeira, poder disciplinar é apurar infrações. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, além de apurar infrações, poder disciplinar também é aplicação de penalidades ou aplicação de sanções. E a terceira e última parte é justamente o quê? Quem é que vai ter a conduta apurada, investigada e eventualmente pode sofrer uma sanção, uma penalização administrativa, fruto do poder disciplinar? Quem? Os servidores públicos
Só eles? Não. E demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então esse é o nosso conceito. E você pode, de uma forma bem sintética, memorizá-lo assim. Poder disciplinar é o quê? Apurar irregularidades e aplicar sanções. A quem? Aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Ótimo. Agora vamos analisar cada um desses elementos que eu acabei de destacar. Vamos lá. Poder disciplinar. O primeiro elemento que eu destaquei aqui, vou até colocar na mesma cor que está lá no nosso conceito, lembrando que esse material de nossa aula estará disponibilizado em um link aí na descrição do vídeo. Agora sim, primeira parte do conceito é o quê? Apurar infrações. Gente, na primeira suspeita de irregularidade, qualquer servidor que tenha conhecimento de irregularidade, seja qual for a natureza dessa irregularidade, tem o dever de representar a autoridade competente, comunicar à autoridade competente. Fiquei sabendo da existência de uma irregularidade. Ante a notícia de irregularidade, é necessário o quê? Apurar os fatos, investigar os fatos. E, se for necessário, iniciar um procedimento, de colheita de prova, ouvir pessoas, ouvir o eventual suspeito, certo? E demais testemunhas. Isso é a apuração. No que tange a esse primeiro elemento conceitual do poder disciplinar, o que você precisa lembrar de início é que todo aquele que está envolvido em processo judicial ou administrativo terá direito ao quê? Contraditório e ampla defesa. E além disso, você também precisa lembrar, sobretudo, do princípio do devido processo legal, também chamado de cláusula geral do devido processo legal por alguns doutrinadores, certo? O fato é que o exercício da disciplina administrativa não vai escapar da obediência do devido processo legal. Isso quer dizer que, na hora de realizar tal apuração das irregularidades ou das infrações, a administração pública deverá adotar algum procedimento legal. E aqui eu coloco como exemplos a sindicância e o famoso processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Opa, soube de uma irregularidade, preciso investigar. Abre aí uma sindicância. Opa, já sei quem é o eventual suspeito e a infração que ele praticou pode ser punida com até mesmo demissão. Abre um processo administrativo disciplinar. Aquele suspeito vai ter contraditório, ampla defesa, todas as garantias processuais, inerentes, sobretudo, ao princípio do devido processo legal. Tá joia? Agora imagina o seguinte. Imagina que na sua prova da FCC, o examinador resolva te questionar da seguinte maneira: candidato, no que diz respeito ao processo administrativo disciplinar, o direito administrativo admite a denominada teoria da verdade sabida? Léo, que diacho é isso, verdade sabida? Sim, verdade sabida. É o nome da tese. Fique ligado. A teoria da verdade sabida é admitida pelo direito administrativo? Gente, primeiro você precisa saber, o que é essa teoria. Essa teoria foi desenvolvida em nosso direito antes da Constituição de 88. E ela se embasava em qual tese? Se embasava na seguinte tese: existem algumas situações de infração praticada, sobretudo pelo servidor público,
em que não há o que se investigar, porque a infração ocorreu de maneira flagrante, tão flagrante que não há o que investigar, aquilo aconteceu, está ali para qualquer pessoa entender. Muitas vezes o próprio servidor confessa e fala, ó, pratiquei uma irregularidade mesmo. E nesses casos, o que é que a doutrina entendeu como procedimento, ou a ausência dele, a se fazer nesse caso? Ó, nos casos em que a infração é uma verdade sabida, é indiscutível, não se aplica processo, não se faz sindicância nem faz PAD, porque é perda de tempo. Aplica direto a sanção. Aplica a sanção sem procedimento. Imagine uma situação, um servidor público que trabalha ali na salinha dele fechada, ele sozinho, e imagina que ele começa a utilizar o computador do órgão para assistir pornografia. E aí ele está ali assistindo pornografia no horário de serviço e tal. De repente ingressam na sala dele outros 5 servidores, acompanhados de 2 administrados que iriam buscar ali informação. Pegam ele no flagra. Para piorar, ainda tinha uma câmera de vigilância atrás, filmando tudo. E ainda tinha o histórico de navegação do computador dele. Opa! E aí? Essa infração foi uma verdade sabida. Por essa tese que existia antes de 88, esse sujeito ia receber a sanção sem ter contraditório e sem ter ampla defesa, porque se entendia aquela infração como uma verdade sabida. Isso ainda é admitido em nosso direito? Ó, não. Depois da Constituição de 88, a tese da verdade sabida é inaplicável. Por quê? Porque eu tenho aí a obrigatoriedade constitucional de aplicação do devido processo legal. Então, por mais flagrante que seja a infração, o servidor vai ter direito a contraditório, a ampla defesa, a produção dos meios de provas admitidos em direito e tudo mais. Então, simbora. A teoria da verdade sabida é admitida pelo direito brasileiro? Vamos lá. Não se admite tal teoria desde o advento da Constituição Federal de 88. Vamos a mais um exemplo da verdade sabida? E aí eu trouxe diversos exemplos nessa aula, né, que vocês adoram exemplos. Então, vamos ao primeiro. Olha só. Etevaldo, delegado de polícia, que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal, determinou a Clementino, um agente de polícia, a realização de uma escuta telefônica clandestina. Por se tratar de ordem manifestamente ilegal, Clementino recusou-se a cumprir tal diligência. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o delegado aplicou imediatamente a penalidade de suspensão de 30 dias. Olha a situação, gente. O delegado solicitou que o agente fizesse uma escuta clandestina, o que é manifestamente ilegal. E o servidor não deve cumprir as ordens do seu superior quando elas são manifestamente ilegais. Clementino falou, ó, você tá maluco? Eu não vou fazer isso não. Sem ordem judicial colocar uma escuta? Não, de jeito nenhum. O que foi que o delegado fez? Ó, vai não? Então, suspensão. Ué, mas e cadê o processo? Cadê a sindicância? Cadê o processo administrativo disciplinar? O delegado aplicou a tese da verdade sabida. Logo, essa penalidade é o quê? Ilegal. Deverá ser anulada. Tá, beleza? Então, para aplicar, eu preciso de processo. Vamos voltar aqui. Então, em relação à apuração de infrações, já vimos que isso é estritamente necessário. É necessário se obedecer o princípio do devido processo legal. Agora vamos para a segunda parte do nosso conceito. Número 2, vou colocar aqui a corzinha correspondente,
que é justamente, que iremos falar agora, a aplicação de sanções ou penalidades. Pessoal, muita gente acha que poder disciplinar só é exercido quando se aplica sanção. Porque imagina o seguinte, imagina uma situação na qual um chefe de uma autarquia, por exemplo, tomou conhecimento de uma possível irregularidade praticada por um servidor Joãozinho. Ele vai fazer o quê? Vai apurar. Imagina que ele abre um PAD, certo? Para apurar aquela situação. Ou uma sindicância, certo? Apurou a sindicância inteira. No final da sindicância, viu, rapaz, a irregularidade até existiu, mas vimos que não foi Joãozinho que praticou ela. Então, ó, arquiva a sindicância. Teve aplicação de sanção? Não teve. Isso quer dizer que o poder disciplinar não foi aplicado? Certamente que não, pessoal. Poder disciplinar não é apenas aplicar sanção, é também apurar, investigar. Então você vai ter poder disciplinar mesmo nos casos em que ao final da sindicância ou do processo não haja a responsabilização do servidor. Se teve ali a apuração, já foi. E aí agora você pergunta: ô professor, e é possível ter aplicação de sanção sem um processo? Acabamos de ver que não, né? Isso não é possível. Mais um exemplo. Aula recheada de exemplos hoje. Exemplo 2. Maria Tapioca é servidora pública lotada na Secretaria de Saúde do Estado X. Após o recebimento de denúncias de irregularidades praticadas pela servidora, o secretário de Saúde do referido estado autorizou a abertura de processo administrativo disciplinar, o qual, uma vez finalizado, concluiu pela inocência de Mirela Tapioca. É Mirela Tapioca, não Maria Tapioca. Beleza? Aí eu te pergunto, nessa situação, tivemos uma manifestação do poder disciplinar? Tivemos. Investigou e viu que no final não deu nada. Pronto. Então, memoriza isso, sobretudo para provas da FCC. A aplicação da sanção não é indispensável para considerarmos a manifestação do poder disciplinar. Basta que haja o quê? Apuração da irregularidade, apuração da eventual infração. E isso já foi objeto de questão da FCC. Vamos ver aqui? Aqui eu já colei o enunciado com a alternativa. Olha o que caiu nessa prova da FCC. A prática de infração disciplinar por servidor ocupante de cargo efetivo enseja a instauração de processo disciplinar, no bojo do qual será apurada a autoria e responsabilidade, com a possível imposição de sanção. Perfeito. Essa atuação da administração pública caracteriza exercício de poder disciplinar, se houver condenação do servidor, pois, no caso de absolvição ou não apenamento, estará inserida apenas no poder hierárquico da administração pública. Gente, isso aqui tá falso. Falso por quê? Porque basta existir apuração, investigação, que já se caracteriza o exercício do poder disciplinar. Não precisa sancionar, não. Não precisa apenar, não. Ah, professor, mas se apenar, também é poder disciplinar. Beleza? O importante é você lembrar o quê? Que o poder disciplinar se manifesta mesmo com a simples investigação, com a simples apuração da infração. Maravilha? Então, vamos voltar aqui para o nosso tópico 2. Aplicação de sanção. Gente, as sanções previstas, né, como penalidades administrativas, precisam ter previsão legal. Por quê? Por conta do princípio da legalidade administrativa, né? Haja vista que o agente público
só poderá atuar com embasamento legal. Então, além de ter previsão legal, a aplicação da pena também se sujeitará ao princípio da proporcionalidade. Vamos entender isso daqui. As penalidades administrativas precisam ser estabelecidas em lei. A lei vai estabelecer quais são as possíveis penalidades. E aí você vai encontrar, por exemplo, nos estatutos dos servidores civis, a penalidade de advertência, de suspensão de 1 a 90 dias. Vai encontrar também aí a pena de demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E também nos estatutos dos servidores militares teremos previsão legal acerca das penalidades administrativas. Vamos analisar aqui o seu estatuto, o seu futuro estatuto aí, que vai reger a sua vida funcional. Olha o que fala o artigo 52 do Estatuto da PM. São sanções disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares. Advertência, como já vimos. Militar não tem suspensão, ele tem detenção, que pode ser de até 30 dias. Demissão, cassação de proventos de inatividade. Ou seja, pode-se aplicar uma pena diferente daquelas previstas em lei? Não, não se pode, porque a pena administrativa precisa de previsão legal. E além de prevista na lei, ela também deverá ser aplicada com proporcionalidade e razoabilidade. Olha o que fala o artigo 53 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia. Na aplicação das penalidades, olha só, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes. Então você vai ter aí, muitas vezes, uma dosimetria que vai ter que ser analisada à luz desses critérios que irão embasar a proporcionalidade da aplicação da sanção administrativa. Beleza? Então, segunda parte do nosso conceito, você lembra que a aplicação de sanção deve ter previsão legal e deve também respeitar o princípio da proporcionalidade. Agora vamos à última parte do nosso conceito. E para a sua prova, uma das partes mais importantes. Número 3. A quem vai ter a conduta apurada e eventualmente será sancionado? Serão os servidores públicos e, vamos colocar aqui o mais, pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Bom, a primeira parte você já deve ter concluído com bastante facilidade, que o poder disciplinar vai ser aplicável aos servidores públicos. Fácil, sem nenhum problema. O servidor público praticou alguma irregularidade, o que é que vai acontecer? Eu vou apurar o fato mediante algum dos procedimentos previstos. Se ao final ficar comprovada a autoria e a materialidade da infração, eu vou aplicar a sanção. Desde que ela esteja prevista em lei, irei aplicá-la também com a devida proporcionalidade. Exemplo, para a gente ver, né? Como eu falei, aula recheada de exemplos. Exemplo 3. Loprefâncio Celestino, servidor público de carreira, tem simulado doença para esquivar-se ao cumprimento de seus deveres. Ante tal fato, sua chefia, após o devido processo legal, fez o quê? Aplicou-lhe pena de advertência. Aqui é o que? O fato foi apurado e houve aplicação de sanção. Quem foi que sofreu a sanção? O servidor público. Pronto. Sem nenhum tipo de problema quanto a isso. Agora, questionamentos podem surgir quando falamos
nessas pessoas que são sujeitas à disciplina administrativa. Vamos lá. Quem são esses indivíduos? Essas pessoas sujeitas à disciplina administrativa? Será que particulares poderiam ser indivíduos que teriam sua conduta apurada e seriam eventualmente sancionados pelo poder administrativo disciplinar? A resposta é positiva. Todos os particulares, não. Apenas essas duas classes de particulares que eu vou mencionar aqui. Primeira classe de particular que pode sofrer sanção disciplinar são os particulares com relação contratual. Imagina a situação: um determinado particular ganhou uma licitação, teve uma licitação para disputa, por exemplo, de uma empresa que fosse gerenciar a zona azul de um determinado município. Aí eu tenho uma empresa lá, X, a empresa ganhou a licitação, sagrou-se vencedora do procedimento licitatório, assinou o contrato, no qual ela se obriga ali a diversos itens, né, como gerenciar a zona azul, repassar os valores que foram arrecadados para os cofres públicos e tudo mais. Imagine que durante a execução desse contrato, a empresa começa a praticar infrações contratuais. Não repassa o dinheiro que é arrecadado, não disponibiliza a quantidade de funcionários suficiente para gerenciar a zona azul. E aí, o que é que acontece? No contrato administrativo, existe a previsão de aplicação de sanções contratuais: advertência, multa, suspensão do direito de participar de licitações, declaração de inidoneidade, e tudo isso com previsão legal. E aí o poder público vai poder aplicar essas sanções a essa empresa que é uma particular. E olha só, essas sanções são sanções que são decorrentes do poder disciplinar. Então sim, os particulares com relação contratual são uma das pessoas que estão sujeitas à disciplina administrativa. E é claro que também teremos um exemplo aqui, né, para ilustrar essa situação. Mais um, além do que eu dei. Exemplo 4. A empresa Trambiques S.A. foi contratada após o devido processo licitatório pelo Estado X para prestar serviço de vigilância patrimonial dos prédios públicos das repartições do referido ente federativo. Após o segundo mês de execução do contrato, a referida empresa diminuiu pela metade o número de vigilantes que deveriam prestar o serviço. Já praticou infração contratual, hein? Com isso, o Estado X aplicou sanção contratual de advertência cumulada com a multa à referida empresa. Aqui você tem um exemplo de aplicação de sanção, né, a um particular com relação contratual. Professor, posso usar a verdade sabida nesse caso? Também não. Você vai ter que dar contraditório e ampla defesa. Haverá um procedimento para a aplicação da sanção contratual. Beleza? Então, vamos voltar agora. Primeira pessoa sujeita à disciplina administrativa, particulares com relação contratual. Agora temos mais uma, que são os particulares com vínculo especial de administração pública. Quem seriam esses sujeitos, hein? Galera, aqui eu estou falando dos discentes de instituições de ensino público. Venham comigo. Imagina aí aquela situação, aquele pestinha lá da quinta série,
que é um aluno, é um discente da rede pública de ensino. Ou então o cara que já está lá num curso de nível superior, está na universidade, em uma universidade pública, sendo discente ali de uma instituição pública de ensino superior. Essas instituições têm um regime disciplinar. O pestinha lá da quinta série, quando apronta, pode receber uma advertência. Essa advertência, olha só, é uma sanção disciplinar. Aí eu te pergunto, ele é servidor público, o discente? Não é. É particular com relação contratual? Não. Discente da rede pública não faz contrato. Então ele vai ser esse segundo gênero, que é o quê? O particular com relação especial de administração pública. E aí você vai ter a suspensão, vai ter até mesmo em últimos casos a expulsão, né, dos discentes em alguns casos. E isso vai ser sim fruto do poder disciplinar. Vamos lá. Mais um exemplo aí que pode aparecer na sua prova, já que a FCC adora situação hipotética. Exemplo 5. Sueli Treta, aluna do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública, foi flagrada pichando as paredes de uma sala de aula. Tendo em vista o ocorrido, após o devido procedimento legal, foi-lhe aplicada a suspensão de 10 dias pelo diretor da referida instituição de ensino. A questão pode te perguntar, isso aqui é aplicação do poder disciplinar? Eu posso aplicar poder disciplinar a um discente de uma escola pública? Continua sendo uma relação administrativa? Continua sendo. Ah, professor, e se fosse um aluno da rede particular? Opa, aí já não é uma relação de direito administrativo. Porque você não vai ter em nenhum dos lados ali a figura da administração pública. Beleza? Então, conseguimos dar cabo aqui de toda a caracterização do nosso conceito. Poder disciplinar é o quê? É a prerrogativa da administração pública que visa apurar infrações e aplicar sanções a quem? A servidores públicos e pessoas sujeitas à disciplina administrativa. No que tange à apuração de infrações, lembrar que eu preciso respeitar o devido processo legal. Não posso mais utilizar a teoria da verdade sabida. No que tange à aplicação da sanção, a sanção tem que estar prevista em lei e deve ser aplicada com proporcionalidade. E no que se refere àqueles que são destinatários do poder disciplinar, que podem sofrer as sanções, você tem os servidores públicos, ótimo, e tem do outro lado dois particulares que são sujeitos à disciplina administrativa. Quais são eles? Particular com relação contratual e o particular com relação especial de administração pública, que são os discentes de instituições de ensino público. Maravilha? Então, com isso daqui, você já responde inúmeras questões, certo? Inúmeras questões de poder disciplinar, não só da Fundação Carlos Chagas, tá? Mas de qualquer banca examinadora. Mas agora, eu preciso fazer dois aprofundamentos, 2 pontos de aprofundamentos, que já foram cobrados pela Fundação Carlos Chagas e já deixou muito candidato aí em uma situação complicada de não saber se aquilo era de comer ou de passar no cabelo, né? Então vamos trazer essas questões de aprofundamento aqui. Aprofundamento 1 é uma pergunta. O poder disciplinar é uma decorrência da hierarquia? Bom, se você já está estudando há um tempo aí direito administrativo, já estudou poderes, inclusive temos um vídeo aqui em nosso canal, né, sobre o poder hierárquico, né? Se você ainda não conhece, dá pausa nesse vídeo, né? Então vê ele até o final e corre lá para a nossa playlist para ver o vídeo sobre poder hierárquico que eu gravei já, né? Acho que foi no início desse ano, mas está aí plenamente válido, tá? Não teve nenhuma modificação. A pergunta é, o poder disciplinar é uma decorrência da hierarquia? Você lembra que o poder hierárquico, os poderes que decorrem da hierarquia, são o quê? Eu até faço aquela brincadeira, grava. Poderes que decorrem da hierarquia, você lembra que hierarquia é o quê? Forda. Não é palavrão, tem um R no meio, tá? Forda. F de fiscalizar,
O de ordenar, R de rever ou revisar, D de delegar e A de avocar. Maravilha? Aí a pergunta é: o poder disciplinar também decorre da hierarquia? A resposta é um pouco complexa. Venham aqui comigo. Temos o poder disciplinar. Maravilha. Acabamos de ver, na verdade, que eu tenho 3 sujeitos aqui que podem vir a sofrer sanções disciplinares. Temos os servidores, temos os particulares, vou abreviar aqui, com relação contratual, e temos também os particulares com relação especial de administração pública. Temos esses 3 sujeitos aí. Maravilha? Precisamos analisar individualmente. A hierarquia faz parte da aplicação da sanção ao servidor? Faz parte da aplicação de sanções disciplinares aos particulares? E aí, a resposta está em uma das características do poder hierárquico. O poder hierárquico, pessoal, é um poder interno. Só existe hierarquia no âmbito interno da administração pública. Se você tem uma autarquia, a hierarquia só existe dentro dela. Justamente por isso, nós podemos afirmar com toda certeza, inclusive já foi objeto de diversas questões, que não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Não há hierarquia entre elas, porque uma é externa à outra. Existe controle finalístico? Existe, sem sombra de dúvidas, mas não há hierarquia. Vai existir hierarquia entre município e estado? Ou entre estado e união? Também não, porque hierarquia é interna. Aí eu te pergunto, o servidor público do órgão X praticou uma irregularidade, vai ser objeto de apuração pelo órgão X, e se for verificada a sua responsabilidade, quem é que vai aplicar a sanção? A autoridade máxima daquele órgão. O superior hierárquico do órgão é quem vai aplicar a sanção. Então, venham comigo. Podemos afirmar, com base nisso, que quando o poder disciplinar é aplicável aos servidores, ele decorre da hierarquia. Agora, e quando o poder disciplinar é aplicável aos particulares sujeitos à disciplina administrativa? Gente, existe hierarquia entre os particulares e a administração pública? Não existe. O administrado não é um subordinado da administração. Então não há aqui hierarquia. Então, quando falamos em poder disciplinar que é aplicável aos particulares, esse aqui não decorre da hierarquia. Agora, com a explicação fica mais fácil, né? É só você lembrar que o poder hierárquico é interno. Pronto. Beleza? Se é poder disciplinar aplicável aos servidores, decorre da hierarquia. Se for poder disciplinar aplicável aos particulares, não vai decorrer da hierarquia. Vai decorrer do poder disciplinar apenas. Beleza? Simbora! Ponto 2 do nosso aprofundamento.
O poder disciplinar é um poder vinculado ou é um poder discricionário? Essa aqui é muito boa, hein? E tem tudo para cair na sua prova, por duas razões. Di Pietro trabalha muito bem esse tópico, falando da discricionariedade e da vinculação do poder disciplinar, e também por conta de uma recente súmula que foi aprovada pelo STJ, falando da vinculação da aplicação da pena de demissão, caso o servidor incorra em um dos casos previstos em lei para configurar tal penalidade. Então, mais uma vez, vamos analisar esse tópico de aprofundamento. Temos aqui poder disciplinar. O poder disciplinar pode ser entendido em duas vertentes, não é isso? Temos aqui, em sua primeira vertente, a apuração, das irregularidades. E na outra vertente, teremos as sanções. As sanções. Imagina o seguinte, pessoal. Determinado chefe de órgão, qualquer repartição pública que seja, recebeu uma denúncia, dizendo, existe aí uma irregularidade no seu órgão. Ou então imagine que não foi uma denúncia, foi uma representação de um outro servidor. Chegou assim, comunico ao chefe que cheguei hoje na repartição e dei pela ausência de 3 computadores. 3 computadores sumiram. Saí sexta, tinham 3 computadores aqui. Voltei segunda, subiram 3. Diante da irregularidade, eu tenho o dever de comunicar o superior. Aí eu te pergunto, o superior, ele vai ter liberdade para escolher, para decidir se vai apurar aquela irregularidade ou não? Ele pode chegar assim e falar, rapaz, quer saber? 3 computadores, besteira, deixa isso quieto. Ele vai ter liberdade para isso? Não. Então, podemos afirmar que, se não há margem de liberdade nesse caso, eu tenho uma vinculação. Pessoal, o dever de apurar irregularidades é uma vinculação. A apuração é vinculada. Ele é obrigado a investigar. Beleza. E se no curso da investigação ele verificou que a responsabilidade é do servidor Joãozinho. Joãozinho que sumiu com os 3 computadores, ou contribuiu para o sumiço desses 3 computadores. Vai ter que aplicar a sanção, não vai? Vai. E aí, a aplicação da sanção vai ser uma faculdade ou uma obrigação? Se ele de fato se de fato foi comprovada a autoria e a materialidade, a irregularidade existiu e quem é o responsável por ela é Joãozinho, vai ter que aplicar a sanção. Então, a aplicação da sanção é sim uma vinculação. Agora precisamos saber qual sanção será aplicada, certo? No que tange à escolha da sanção, preciso chamar atenção para 2 sanções específicas. A primeira é a de suspensão, que no caso do PM seria detenção, e a outra é a pena de demissão. Pessoal, a suspensão aplicada ao servidor civil, a lei fala o quê? De 1 a 90 dias. 1 a 90 dias. Quem é que vai escolher qual vai ser a pena exata? Quando a lei fala de 1 a 90, ela deu uma margem de liberdade para que a autoridade que for aplicar a pena analise a natureza da infração, a gravidade, os antecedentes, a extensão dos danos e escolha a quantidade de dias de suspensão de modo proporcional. Então aqui existe uma margem de liberdade
na hora de você fazer a dosimetria, escolher a quantidade de dias da suspensão. Então, quando falamos em suspensão, temos um exemplo aqui, ó, de discricionariedade. Porque a quantidade de dias não é exatamente estabelecida pela lei. O que a lei traz é limite. O limite mínimo de 1 dia e o máximo de 90. Igual na detenção do militar, que vai até 30 dias. Beleza? E a demissão? Imagina aí que o servidor pratica uma falta que pela lei é punível com demissão. Exemplo clássico, qualquer estatuto vai trazer isso, vai dizer que é punível com demissão a prática de improbidade administrativa. Imagina que um servidor pratica aí ato de improbidade administrativa que viole princípio da administração pública. Opa, teve o processo? Teve. Ao final do processo, verificou-se a sua responsabilidade. A autoridade que vai aplicar a pena pode escolher, olha, eu não vou demitir não, porque vai ficar sem pessoal aqui. Ao invés de demitir, eu vou aplicar a sanção de suspensão máxima, 90 dias. A autoridade tem liberdade de escolha, gente, de trocar a pena de demissão por outra. É justamente aí que entra nossa súmula que acabou de sair do forno. A súmula 650 do STJ, que fala o quê? A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa, ou seja, diferente, de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas, e aqui foi utilizado o exemplo do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Mas você aplica essa súmula a qualquer estatuto. Quando a lei fala, ó, tais condutas são puníveis com demissão, a lei não tem liberdade, meu amigo. Se o cara se encaixou em uma delas, a demissão será um ato vinculado. Então vamos voltar aqui para finalizar o nosso aprofundamento. Quando falamos em aplicação da demissão, eu tenho aqui uma vinculação. Olha que aprofundamento bom para cair na sua prova, hein? Poder disciplinar é vinculado ou é discricionário? Depende de que parte do poder disciplinar você está falando. Se você estiver falando do dever de apurar a eventual irregularidade, o dever de apuração é uma vinculação. Agora, e no que tange a aplicação da sanção? Se o cara for realmente culpado, tem que aplicar a sanção. A aplicação também é vinculada. Agora, na escolha da sanção, temos aí o caso da suspensão ou detenção, no caso do militar, que a lei estabelece um limite para que a autoridade dose a pena, escolha qual vai ser a quantidade de dias. Aqui eu tenho, sem dúvida, uma discricionariedade. Mas e no caso da demissão? Opa, aí não. Aí se o cara se encaixou em uma das hipóteses de demissão, não tem jeito. Ó, demite. Beleza? Pessoal, visto o poder disciplinar, agora vamos fazer umas questõezinhas da Fundação Carlos Chagas, obviamente, para sentir como é que essa banca traz esses temas. Prova de 2016. Vamos lá. A administração pública, após regular processo administrativo, penalizou o servidor seu lotado junto à Secretaria dos Transportes, por ter deixado de praticar ato de sua competência sem justificativa juridicamente aceitável. A hipótese trata do exercício do poder. Opa, vamos lá. Penalizou o servidor. Penalizou o servidor. Beleza? Após regular processo administrativo. Você já sabe que aqui estamos falando do poder disciplinar. Beleza? Vamos eliminar então polícia administrativa, que não tem nada a ver. A B pode ser poder disciplinar, vamos deixar ela aí em xeque. Poder regulamentar também não é, e também não é poder de polícia. Já eliminamos a A C e a D. Vamos analisar cada uma delas.
Vamos começar pela E. É fruto do poder disciplinar? É, sem sombra de dúvidas. Agora, que não decorre da hierarquia, mas do fato de o particular. Não, de jeito nenhum. Gente, o enunciado fala o quê? Fala uma hipótese de poder disciplinar executado contra quem? Contra um servidor. Se é contra o servidor, acabamos de ver, o poder disciplinar vai ser uma decorrência da hierarquia. Agora, olha o que fala a letra B, que é a correta. Poder disciplinar, que encontra fundamento de validade na lei e é decorrência do princípio hierárquico. Perfeito? Simbora. Vamos lá, próxima questão agora, gente. Para o direito administrativo, o poder disciplinar é aquele que... Alternativa A. O executivo dispõe para distribuir as funções de seus cargos, ordenar, rever a atuação de seus agentes. Pessoal, aqui estamos falando do poder hierárquico, não é poder disciplinar. B. A administração pública exerce para apurar infrações e aplicar penalidades exclusivamente aos servidores. Vimos que não, né? Vimos que o poder disciplinar pode ser aplicado aos servidores ou às pessoas sujeitas à disciplina administrativa. O particular com relação contratual e o particular com relação especial de administração pública. C. Tem como característica o seu discricionarismo, o que significa que independe da apuração regular da falta disciplinar. Oxe, é verdade sabida de novo, é? Ela voltou? Não, gente. Eu preciso de apuração. Sem apuração, não há aplicação, né, da sanção. Então, independe não, depende. D. A administração pública exerce para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Professor, mas aí está copicolado aquele conceito de Maria Silvia Zanella de Pietro. Todas as expressões, exatamente, como eu falei, FCC tem uma ligação muito forte no que diz respeito a direito administrativo com o livro de professora de Pietro. Justamente por isso que foi o conceito que eu trouxe para embasar toda a nossa aula. Próxima questão. Considere hipoteticamente um servidor público estadual, detentor de cargo público efetivo, que tenha praticado no exercício de suas funções conduta que, em tese, configura falta funcional de natureza grave. Nessa hipótese, a administração. Alternativa A. Tem a faculdade de apurar a infração e de aplicar a penalidade prevista em lei, com fundamento no poder de polícia administrativa. Dois erros, né, gente? Primeiro, não tem a faculdade, tem o dever. E depois, aqui eu não estou falando de poder de polícia, estou falando de poder disciplinar. B. Pode ou não aplicar a sanção, mesmo que comprovada a falta funcional. Gente, a aplicação da sanção, se ficar comprovado que o cara é responsável, é uma faculdade, é? A autoridade pode chegar assim, ih, rapaz, fulano é culpado mesmo, né? Vou ver aqui se eu vou aplicar a sanção. Claro que não, a aplicação da sanção é um dever. Se ficar configurada, se ficar comprovada a responsabilidade do servidor. C. Tem a faculdade de, após apurados os fatos, aplicar ou não, gente, de novo, não, tem a obrigação. Se ficar comprovado que houve, né, a irregularidade, tem que aplicar. D. Tem o dever de aplicar a pena cabível, independentemente da apuração. Verdade sabida, de novo? Não, isso não é mais aplicável. Tem o dever de apurar os fatos por meio do processo administrativo adequado e, comprovada a materialidade e a autoria, aplicar a pena cabível. É a correta. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de nossa aula.
O último recadinho que eu vou deixar aqui no final, para você que está se preparando aí para a prova da Polícia Militar do Estado da Bahia, temos o nosso guia definitivo de estudos, que é mais do que um cronograma, é uma verdadeira mentoria, né, escrita para você que está precisando finalizar, detonar com esse conteúdo programático da Polícia Militar do Estado da Bahia, né? Foi lançado nessa semana, já temos aí diversos feedbacks muito positivos acerca do nosso material e, caso seja do seu interesse, você pode ter acesso aí às informações necessárias para a sua aquisição lá no meu Instagram, certo? Ademais, é sempre um prazer estar com todos vocês. Mais uma vez, repito, curta, compartilhe aí com seus colegas, suas colegas, os nossos vídeos. Se não assinou ainda o nosso canal, assine, ative o sininho para receber as notificações de nossos futuros vídeos. Um forte abraço, até mais e se mantenham firmes nos estudos.